Bem, irmãos, então eu não estou dando continuidade a uma sequência de estudos conforme eu estava algumas semanas atrás. Eu já terminei aquela sequência de estudos da vocação e das promessas, mas involuntariamente acaba sendo uma sequência de estudos porque eu estou meditando muito no livro de Salmos, né? Então, quem está vendo com mais frequência está vendo que eu estou sempre falando de um salmo porque é a minha meditação particular em casa, pessoal em casa. E aí algumas coisas Deus fala comigo e eu as coloco em prática, medito nelas em algumas situações específicas na minha convivência familiar, com os amigos, no trabalho. Mas algumas em específico Deus fala, isso aqui você leva para o povo. E aí eu separo algumas e trago aqui, né? Na semana passada, ou foi ainda essa semana, Celino? A gente estava falando do Salmo 116 e do 118. Foi na segunda-feira, pronto. Você já subiu lá? Inclusive o vídeo tá lá, tem 70 visualizações, eu não tinha nem editado o título ainda, eu editei 70 milhões? Não, 70 visualizações. 70 milhões? 70 visualizações. 70 já é mais do que esse grupo aqui, então tá indo para fora. Quem não viu, dá uma olhada lá, né? Salmo 116 e Salmo 118. Majoritariamente foi focado no 118. Aí agora, eu propositalmente pulei o 117, pulei o 119, o 120 e vou falar do 121. A partir do Salmo 120 em diante, é uma sequência de salmos, vai até o 134, que não está escrito isso na Bíblia, mas os estudiosos, os teólogos chamam de salmos de romaria, ou de romagem, né? Eu prefiro a tradução mais literal, que é o Cântico dos Degraus, né? O Cântico de Degraus ou Cântico dos Degraus. Qual o contexto desses salmos? São salmos bem curtinhos. A gente vai ver, tanto que eu não vou nem explorar o salmo inteiro, eu vou explorar os versículos ou as passagens mais conhecidas desses salmos. Nesse conjunto de salmos, os 120 ou 134, estão algumas das passagens mais conhecidas da igreja, que eu garanto que a maioria de vocês já ouviu alguma vez na vida, ou já ouviu uma canção com elas, e eu queria nos propor a pararmos para pensar um pouco mais sobre elas, né? Nesses cânticos de peregrinação, cânticos dos degraus, qual é o contexto? O povo de Israel peregrinando para Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano, para celebrar diante do templo de Deus. Então aquele povo vinha de toda a região de Israel. Jerusalém era num lugar de relevo mais elevado. O pessoal vinha das planícies, dos lugares beira-mar, dos lugares dos vales do Rio Jordão, por exemplo, do Mar da Galileia, subindo o morro e indo em direção a uma cidade cercada de montes. Aonde dentro da cidade você tinha 3 montes principais. E aí no Salmo 121, o peregrino cantava. Qual é a beleza dos salmos, né? Eles eram canções ou poesia que era repetido pelo povo continuamente. Para quê? Para introjectar dentro do coração e das mentes uma verdade. Hoje a gente tem esse facilitador aqui, né? Os mais antigos aqui, os mais cabeça branca, né? De mim, Brigadeiro, o Coronel e alguns outros aí que fingem que não são velhos, mas são. O Tony ali, né? A gente não tinha isso aqui não, era o papelzinho, era a Bíblia de papel, né? O que já é um facilitador, pessoal. Tem uma passagem que diz que Jesus estava na sinagoga e ele achou nos pergaminhos, ou achou nas escrituras, o lugar de Isaías que estava escrito sobre ele, e ele fala. Quando a Bíblia faz usa essa expressão, ele achou onde estava escrito, é porque eram rolos que ficavam depositados na sinagoga e o povo não tinha condição de ficar transitando com aquilo, né? Ninguém parava e falava assim, vou abrir minha Bíblia, né? E ele tinha lá uma coleção, não tinha. Então, a maioria das pessoas conhecia a Bíblia pelo quê? Por repetir, ouvir, repetir, decorar. E os salmos, eles eram muito propícios a isso porque eles eram cantados. Ou eles eram recitados melodicamente como poesia, né, no hebraico original. Então vocês conseguem imaginar esse povo indo
abandonando as suas residências, abandonando as suas plantações, abandonando as suas terras, indo em direção a Jerusalém, naquela estrada, subindo o morro, né, e cantando e recitando isso aqui. Tentem imaginar, né, aquela romaria de pessoas indo em direção ao templo do Senhor, cantando, por exemplo, como está no versículo 1 do Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu gosto mais da versão Almeida Revisada e Atualizada, que é Revista Atualizada, que é eleve meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí, no 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Percebe, eu não preciso nem continuar o versículo, todos vocês, a maioria de vocês já ouviu isso aqui. E no 125, os que confiam no Senhor são como? O monte Sião, que não se abala, ou firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, né? Assim o Senhor ao redor do seu povo. Tem uma canção que é isso aqui, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E vamos lá. Eu vou tentar, eu não garanto que eu consigo chegar no 125, mas eu vou tentar discutir esses 3 versículos que eu passei aqui. Então, você está observando o povo subindo em direção a Jerusalém, né? E aí, eles estão repetindo para si mesmos, né? Eu levo meus olhos aos montes. Tem uma versão que é ainda melhor do que essas que nós lemos, porque essas aqui ele põe em termos de pergunta. Ele fala assim, de onde me virá o socorro? E aí ele mesmo se responde, né? O meu socorro vem do Senhor, né, que fez os céus e a terra. Tem uma outra versão que ela não bota no interrogativo. Ele fala assim, eleva meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? E aí ele redobra. Ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem diferença? Pessoal, tem diferença. Porque quando ele está olhando para Jerusalém, ele não está se perguntando, caramba, para onde eu estou indo, em que eu devo focar. Ele sabe o que ele está focando. Ele sabe qual é o propósito dele da ida dele para Jerusalém. E ele está dizendo que ele está olhando para os montes. Que montes é onde eu quero focar? Existem 3 montes em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e ela é cercada por outros montes não nominados. Mas tem 3 montes na cidade de Jerusalém que eu acredito que todos vocês já ouviram falar. Um é o monte onde o templo está construído, que é chamado Monte Moriá. Pega ele como central, é o Monte Moriá, é o monte do templo. Hoje em dia, tem uma cúpula de uma mesquita muçulmana, é a cúpula dourada. Só botar no Google, você vai ver uma cúpula dourada em Jerusalém. Aquele ali é o local do Monte Moriá, que é onde ficava o templo. A grande dificuldade da reconstrução do templo, por parte dos judeus, que está previsto no Apocalipse, é você não ter que entrar em conflito com o muçulmano, que considera aquele ali um local sagrado. Aí, imagine comigo aqui, Monte Moriá, Templo de Salomão. Do lado oriental, do seu lado direito, tem um vale, que é chamado Vale de Cedron, também conhecido como Vale de Josafá. Passa o Vale de Josafá, um pouco mais à direita, na banda oriental, tem o segundo monte, que é o Monte das Oliveiras. Agora olhando para o lado de cá, para o lado ocidental, entre o Monte Moriá e o outro monte que eu vou falar, tem um outro vale, que é o Vale de Tiropeon. Passa esse Vale de Tiropeon, do lado de cá tem um monte, e é o Monte Sião. Passa o Monte Sião, tem um outro vale, que é o Vale de Rinom. Eu quero que vocês imaginem aqui comigo que esse povo está subindo em direção a Jerusalém, olhando para esses 3 montes. E esses 3 montes são fonte do quê? Ele diz aqui, socorro. Fonte de quê? De esperança. Fonte de fé. Então eles estão olhando para quê? Não é para um monte. Ele fala para os montes.
Então eles estão olhando para aqueles 3 montes e estão indo naquela direção. O que significa para nós o Monte Moriá? Monte Moriá, vamos lá, vamos abrir aqui para não ficar monólogo, né? Fora o Rodrigo, o que aconteceu no Monte Moriá que é relevante para nós? Abraão. O sacrifício. Alguém parafraseia aí para mim a Bíblia e diz o que aconteceu naquela ocasião. Abraão, seguindo a orientação de Deus, leva o seu filho para o sacrifício, né? Chegando lá, prepara tudo, né? Fica lá de stand-by. O próprio Isaac não entende, né? E pergunta, mas papai, cadê a ovelhinha para ser sacrificada, né? Deve ter dormido no coração dele, né? Era meu próprio filho. No final a gente sabe que não houve aquele sacrifício e Deus providenciou realmente um animal, né? Resumidamente. Então, o Monte Moriá é um monte do chamado de Deus para o exercício da fé de Abraão. Abraão, ele é chamado pai da fé por 2 motivos. A gente já estudou isso aqui em Gênesis, quando ele é chamado a largar a parentela dele, a herança de Terá, que era o pai dele, e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. Eu trabalhei bem com vocês isso daqui. Mas lá em Hebreus, a dupla referência à fé de Abraão não é feita só em relação ao chamado dele para sair da terra dele. Mas o segundo momento de afirmação da fé de Abraão é feita quando Deus o chama a sacrificar o seu único filho. A gente sabe, irmãos, que Abraão, quando ele foi chamado por Deus e Deus deu a ele a promessa de herança, o que aconteceu? Essa herança, ela tardou a vir. E aí Abraão, ele ficou desesperado. Ele falou, caramba, Deus vai passar vergonha, né? Para Deus não passar vergonha, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar o filho que Deus prometeu que ia me dar. Ou seja, eu vou pegar a serva, que era Agar, e vou ter o filho com ela. Por quê? Porque a promessa de Deus tarda a vir. E aí, ok, ele teve um filho com a serva chamado Ismael, e Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Parece que eu comentava isso ontem, né? Irmãos, olha só. Qual é a mensagem inicial do Monte Moriá? Você que está como peregrino caminhando em direção à Nova Jerusalém. Né? Nem tudo é no seu tempo. É no tempo de Deus. Aprenda a depender de Deus, ouvir a voz de Deus e confiar que Ele não é como homem para que minta, nem como filho do homem para que se arrependa. Quem está falando isso? Não sou eu, está escrito na Bíblia. Ele diz, eu não sou como homem para mentir ou para voltar atrás das minhas promessas. Abraão, eu estou falando do pai da fé. Eu não estou falando qualquer um. O pai da fé fraquejou na fé. Porque ele falou, não, vou dar um jeitinho para Deus. E aí ele teve o filho com Agar, Ismael, e Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Você consegue imaginar 13 anos de silêncio para alguém que ouviu uma promessa de Deus falando assim, olha, eu vou fazer de você pai de muitas nações? E aí aquele filho que você teve improvisado, você perdeu. Por quê? Porque foi para o deserto. E Deus não fala com você mais. Aí você fica naquela, caramba, eu acho que eu pisei na bola. Magoei Deus. Pessoal, a questão é a seguinte, Deus, a justiça de Deus não é como a nossa justiça, e a fidelidade dele não é como a nossa. Mesmo sendo nós infiéis, Deus permanece fiel, é o que ele diz na palavra dele. Mesmo com a infidelidade de Abraão, Deus permaneceu fiel à promessa. E ele dá o filho a ele. E aí quando o filho dele vem, que é Ismael, ele fala, tudo bem, agora... Isaac. Agora que eu te dei o filho, sacrifique ele. Vocês conseguem... Agora eu quero que vocês coloquem no lugar de Abraão. Alguém que improvisou para Deus, pisou na bola, Deus ficou 13 anos sem falar contigo, aí depois a promessa se cumpre e ele fala, agora vai lá e sacrifica ele. Percebe o peso desse pedido? Não estou falando só pelo lado sentimental de você ter que sacrificar um filho. Eu estou falando pelo lado espiritual de você ter que receber essa palavra. E aí é onde está a grandeza da coisa. Ele prepara tudo,
ele chama o filho, não, vamos lá para o Monte Moriá, porque nós vamos sacrificar. E à medida que eles estavam subindo, o próprio Isaac pergunta, né? Pai, mas estou vendo a lenha, né? Estou vendo todo o equipamento para a gente ofertar o sacrifício a Deus, mas cadê o cordeiro? E aí, Abraão fala, não, o cordeiro Deus vai prover para si. Ou seja, pessoal, tem coisas que Deus nos chama a fazer que a gente pensa que a gente vai na força do nosso braço. Eu falava isso, acho que ontem, né? Foi ontem que a gente estava conversando ali no Salão Nobre. Deus chamou para algo, no tempo dele, dependa dele. Isso é o mais difícil. Depender de Deus, ansioso como nós somos, para que a coisa se atropele e se faça tudo no nosso tempo. E aí Deus chama Abraão, Abraão fala, não, Deus proverá. Às vezes a gente pensa assim, que ele tinha fé a ponto de que ele achou assim, não, quando eu chegar lá em cima vai ter um cordeiro. Mas lá no livro de Hebreus ele fala claramente que não era isso que Abraão estava crendo, não. Ele não estava crendo assim, eu vou chegar lá e vai ter um cordeiro, como foi o que aconteceu. Não, ele estava crendo o seguinte, eu vou matar Isaac e Deus vai ressuscitar ele. Aí que está a coisa, pessoal. Deus fala assim, olha, eu tenho algo para você no meu tempo e que você vai depender de mim, porque você não vai nas suas forças, você vai nas minhas forças. E para que você faça isso, eu vou te dar orientações, eu vou criar situações para que você realmente dependa de mim. Qual é a questão do ressuscitar ali? Nenhum ser humano, por mais habilidoso que fosse, poderia ressuscitar Isaac, só Deus. Tem coisas, irmãos, que só Deus pode fazer. E se você tentar fazer na força do teu braço, você está fadado ao insucesso. Deus nos chama para quê? Para confiança irrestrita nele. E aí quando ele chega lá no alto do monte, que ele levanta o cutelo, um anjo vem e fala, não faça mal ao menino. E aí ele olha para o lado e tinha um carneiro com os chifres presos nos galhos e ele sacrificou. E volta com o filho incólume, né? Por quê? Porque ele chegou ao ponto de levantar, ele ia golpear. Ele ia golpear. Mas por quê? Porque ele não amava o filho? Não, porque ele tinha fé suficiente para falar assim, não, se Deus pedir isso aqui, e ele tem uma promessa, a palavra dele não volta vazia. Deus não é mentiroso, Deus não é como o homem, nem como o filho do homem. Deus sabe o que está fazendo, Deus está no controle. Pessoal que está ansioso aí para domingo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe exatamente aquilo que está pesando no seu coração. Deus sabe exatamente qual é a medida de graça, graça especial, graça comum, de misericórdia que Ele precisa exercer para com cada um de nós, para com a igreja e para com o Brasil enquanto nação. Então imagine aquele povo subindo o monte, subindo em direção a Jerusalém. Eles estavam olhando para o Monte Moriá, o monte do chamado para a fé, no tempo de Deus, na dependência de Deus. E o Monte das Oliveiras? Por que o Monte das Oliveiras é especial? Ué, isso é fácil, pessoal. Hã? Moisés. Não, aí já não estou falando para o povo do Antigo Testamento, não. Para nós. Monte das Oliveiras, pessoal. Transfiguração de Jesus. Outra. O que aconteceu na Páscoa? Ele se reuniu com os discípulos. No livro de João diz que ele cruza o Vale de Cedron e vai para o Monte das Oliveiras. E o que acontece lá? Não, depois da Páscoa. Hã? Ele ora. Isso. Eles cantam, ele ora, e aí? E aí, pessoal? Rodrigo, por favor. Não sei não, irmãos. Ele ora, ele transpira sangue, né?
Ali é o momento do... Fatos diversificados. Exatamente. Você sabe o que é o Vale de Josafá? Ele é conhecido no Antigo Testamento, e os judeus principalmente, até hoje, né, encaram o Vale de Josafá como o Vale do Julgamento. O nome original do vale, antes de ser batizado de Vale de Josafá, era o Vale de Julgamento. Qual é o simbolismo de Cristo sair da cidade principal, ou seja, ele sai do monte, da região do monte Moriá, Monte Sião, atravessa o Vale do Julgamento e vai para quê? Para o Monte das Oliveiras. E aí quando ele chega lá, ele vai interceder por nós e ele vai ser substituto dos nossos pecados naquele lugar. Ou seja, o julgamento que era reservado a mim e a vocês foi otorgado a Cristo. Enquanto aquele povo olhava para o Monte Moriá, pensando o que Deus fez no passado, o Monte das Oliveiras apontava para o que Deus ia fazer no futuro. Nós olhamos para o Monte das Oliveiras sabendo aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. O Monte das Oliveiras é o Monte do Julgamento, vamos dizer assim. Cruza o Vale do Julgamento para entrar o quê? Na graça. Porque o julgamento de Deus para nós foi exercício do quê? Misericórdia e graça. Misericórdia, porque a punição que era sua foi para ele, e graça, porque a salvação que era dele veio para quem? Para você. O tamanho da fé que faz você abraçar isso é aquele mesmo tamanho de fé que Abraão teve que ter para sacrificar aquilo que era, digamos, a sua única esperança palpável de que Deus cumpriria aquilo que prometeu, e ele entregou nas mãos de Deus. Você olha para o Monte das Oliveiras e pensa assim: caramba, eu não sou nada, eu não tenho nada a oferecer para Deus. Vamos lá, quem é que tem uma coisa boa para oferecer para Deus aqui que poderia trocar pela sua salvação? Não, ninguém tem. Ninguém tem. Eu poderia falar assim, ó, pense nas últimas 24 horas da tua vida. Pense em tudo aquilo que você fez que é condenável diante de Deus. Paul Washer tem não sei se todo mundo aqui conhece, é um pregador norte-americano, ele tem um sermão que ele fala assim: se eu pegasse aqui, projetasse no telão uma fita com os teus pensamentos nas últimas 24 horas, você sairia correndo daqui e nunca mais voltaria nesse lugar, de tão envergonhado que você estaria com seus pensamentos sendo projetados ali naquele telão. Eu digo a mesma coisa aqui para todos nós. Você pode nem ter feito alguma coisa em termos de ação que você se lembre e fala assim: caramba, disso eu me envergonho. Mas com certeza você pensou ou sentiu alguma coisa que foi segundo a tua carne, não segundo o Espírito que deveria viver em você. E segundo a medida de Cristo, se você olha para uma mulher e a deseja, adultério. Se você olha para um irmão e o odeia, né, você é um assassino. A medida de santidade de Deus, irmãos, não é igual à nossa medida. A medida de grandiosidade da santidade de Deus não é igual à nossa. Então nós somos condenáveis todos os dias pelos nossos atos. E todos os dias nós temos que abraçar a fé do sacrifício de Cristo, que cruzou o vale do julgamento e foi interceder por nós, receber sobre si a ira de Deus, sorver do cálice da ira de Deus e não derramar nenhuma gota do vinho da ira de Deus, e ir para o matadouro como ovelha muda, mesmo não merecendo tamanho julgamento. E aí quando você olha para o lado de cada cidade, do lado ocidental, você cruza o vale de Tipodeon, aí você vai para um outro monte, que é o Monte Sião. Esse é um pouquinho mais difícil de eu perguntar, cadê ele na Bíblia? 2 Samuel 5, quando Davi vai tomar Jerusalém, ele começa a tomar Jerusalém para uma fortaleza que ficava em Sião. E aí depois que ele toma Jerusalém, Jerusalém vira a cidade
do povo judeu, amada por Deus, e Sião passa a ser sinônimo de Jerusalém. E aí em Apocalipse 14 diz que Jesus vem com seus 144 mil, aonde? Em Sião. E ele vem erigir a vida da Nova Jerusalém aonde? Em Sião. Onde já não vai haver mais templo, e onde já não vai haver mais toda essa ordenança social, religiosa, que nós encaramos hoje como aquela necessária para nós termos um relacionamento com Deus, e o que não é necessária, porque Jesus é o intermediador do nosso relacionamento com Deus e com o Pai. Sião, para aquele povo, o povo que está indo em direção a Jerusalém, né? Eles olhavam para aquele lugar, vinham os 3 montes. O Monte Sião era o lugar onde tudo começa, onde o relacionamento de Davi com Deus começou, vamos dizer assim, oficialmente como rei, onde ele tomou posse daquilo que Deus havia prometido a ele em 2 Samuel. E ele reafirma isso em 2 Samuel capítulo 7. Em 1 Samuel ele promete, em 2 Samuel isso se cumpre. No 5, quando ele toma Jerusalém, e no 7, como ele fala assim, bem, a partir de agora teu reino está estabelecido e eu não vou apartar o meu trono da tua casa. A gente já estudou aqui em 2 Samuel capítulo 7. E é onde ele vai apontar para quem? Para Cristo. Então Sião é o ontem, o hoje e o amanhã. Sião é, olha, para aquilo que você precisa entregar diante de Deus. Sião, Davi, quando ele vai tomar Sião, felizmente não dá para prosseguir muito, porque a gente já está quase terminando. Quando ele vai tomar Jerusalém, através de Sião, ele entra por um duto d'água, né, para poder fazer a tomada da cidade dos Jebuseus. Exigiu o quê? Exigiu esforço da parte de Davi, exigiu diligência, exigiu comprometimento com aquilo que ele sabia que era a promessa de Deus. O mesmo comprometimento, por exemplo, que Josué teve para falar assim, caramba, Deus prometeu essa terra, então eu vou tomar essa terra em nome de Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, a promessa que Deus me deu é essa daqui, é esse óculos que está aqui. E ele está aqui, ok, então vem óculos, vem óculos, vem óculos. Sendo que a Bíblia diz, ó, Deus te prometeu esse óculos. Você tem força para levantar a mão? Eu tenho. Quem te deu essa força? Deus. Você tem inteligência, né, para saber que você pode pagar esse óculos? Tenho. Quem te deu essa inteligência? Deus. Você tem vontade para pegar o óculos? Tenho. Quem te deu? Deus. E você tem vontade? Eu tenho. Em nome de quem? De Deus. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse óculos aqui. E quem fez eu pegar esse óculos? Deus. Por que eu estou falando isso? A gente fala muito aqui da graça, da graça, da graça, da graça, da graça. Eu não quero que vocês se iludam e pensem assim. Então eu vou ficar parado aqui e tudo é graça, né? A graça implica em você ter exercício de quê? De fé. E fé é acompanhada de quê? Obras. Obra te salva? Não te salva. Obra é um reflexo do quê? Da fé, inspirada pelo quê? Pela graça. Então, se você realmente crê que Deus é Deus, se você realmente crê que Deus é santo, que Deus é justo, que Ele morreu por você e você não tem nada de bom a oferecer a Ele, que Ele é o Deus da promessa de Abraão, que Ele é capaz de ressuscitar Isaac, se necessário for, o teu Isaac, seja lá qual ele seja, que Ele passou o vale da condenação, o vale do julgamento, né, por você e morreu no teu lugar, você vai exercitar isso no teu dia a dia, sendo um esposo, uma esposa melhor, sendo o melhor irmão, sendo o melhor chefe, sendo o melhor subordinado, sendo o melhor estudante, sendo o melhor cidadão, sendo o melhor vizinho. Dando o melhor de si em tudo, por amor a Deus. E não ficando passivo olhando para a promessa, falando assim, vem, vem, vem. E aí, o último vale que tem ali, do lado do Monte Sião, é o Vale de Rinom, que ele aparece na Bíblia quando Jesus fala o quê? Na Guiena, que em algumas Bíblias está traduzido como o inferno. A Guiena, o Vale de Rinom, que é a Guiena, é o lugar, era o lixão de Jerusalém, onde eles pegavam tudo que não prestava e jogavam lá, para quê? Para ser queimado. E aquele fogo ficava queimando, queimando, queimando e consumindo tudo aquilo que não prestava. E Jesus usa essa figura de linguagem para dizer assim, olha,
do lado de fora de tudo isso, fora dos limites de tudo isso que é a promessa de Deus para você, o Monte Sião, o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras, né? Lado de fora disso, ou seja, fora desta realidade dos montes para onde você olha o Salmo 21 e tem esperança, só existe condenação, só existe tristeza, só existe morte. Então, pessoal, eu até poderia me aprofundar mais na Guiena aqui, mas já é 1h30. Então, qual é o espírito dos peregrinos? O espírito dos peregrinos é olhar para a cidade e se lembrar, enquanto cantam, enquanto ressoam seus cânticos, né, tudo aquilo que Deus prometeu e tudo aquilo que Deus é capaz para fazer a sua promessa se cumprir. Então, eu encerro pedindo para que nós nos lembremos, né, quem nós somos, quem é Cristo para nós e como Deus é poderoso para cumprir as promessas dele, né, em nome daquele que morreu por nós, se sacrificou por nós para que nós pudéssemos hoje ter esperança. Amém?